Se você passou parte da sua infância e adolescência assistindo Drake e Josh, você tá no lugar certo. Drake e Josh estreou há mais de 15 anos e foi uma série marcante para os jovens daquela época. A série mostrava o dia a dia de dois garotos que foram obrigados a virarem irmãos, viviam se estapeando, mas no fundo se amavam. Mas nem tudo era perfeito. Durante as gravações da série, parecia ser só alegria. Mas depois que a série foi encerrada, Drake e Josh simplesmente se afastaram e várias polêmicas explodiram. Então já se acomoda aí que hoje nós vamos ver a história da série, entender todas essas polêmicas e ver por que Drake e Josh têm um lugar tão especial no coração do público. Antes de Drake e Josh serem irmãos nas telas, eles já se conheciam de um outro lugar, no programa The Amanda Show, exibido pela Nickelodeon entre 99 e 2002. Ali, os dois atuavam como personagens secundários, mas sempre chamavam a atenção pelo carisma e o talento cômico. Drake Bell interpretava personagens como Tony Pajamas, já Josh Peck era o mestre dos sketches exagerados, com suas expressões engraçadas e o seu jeito atrapalhado. A química entre os dois era evidente, mesmo que ainda não fossem os protagonistas, e foi exatamente isso que Dan Schneider percebeu. Dan Schneider, o criador de outras séries icônicas como Kenan e Kel e iCarly, viu em Drake e Josh a dupla perfeita para o seu novo projeto. Foi aí que surgiu a ideia, criar uma sitcom adolescente sobre dois adolescentes completamente opostos que do nada viram irmãos quando seus pais decidem se casar. O piloto de Drake e Josh foi ao ar em 11 de janeiro de 2004, e logo no primeiro episódio o público já entendeu o que estava por vir. Então o contraste entre os dois era a chave do sucesso. E Dan Schneider escreveu o roteiro especialmente para os dois atores, moldando os personagens de acordo com a personalidade real de cada um deles. Drake, por exemplo, era um músico na vida real, e muitas das músicas tocadas na série eram realmente compostas e cantadas por ele. Já Josh era um comediante em ascensão, e trouxe a sua experiência de stand-up para dentro dos episódios. O que faz Drake e Josh ser tão bom não é só a sua história, mas o carisma dos seus três personagens que são muito bem construídos. Drake Parker é o típico adolescente popular, toca guitarra, canta bem e vive rodeado de garotas. Ele não é aquele cara mal das séries que o cara popular é o valentão da escola, ele é apenas preguiçoso e distraído. Josh Nichols é o completo oposto do Drake, é inteligente, educado e cheio de manias. É o nerd que tenta sempre fazer a coisa certa. No começo da série, Josh era bem mais caricato, com alguns trejeitos exagerados e falas engraçadas. Mas à medida que os episódios vão avançando, ele vai amadurecendo e ganhando mais confiança, se tornando um personagem muito mais complexo. Um detalhe importante é que o crescimento do próprio ator, Josh Peck, influenciou muito nesse desenvolvimento. Durante a série, ele passou por uma transformação física marcante, perdendo peso e ganhando mais maturidade, o que também refletia na forma como Josh começou a agir nas temporadas seguintes. Megan é a irmã mais nova, tem cara de anjo e mente de vilã. Ela vive pregando peças nos irmãos e sempre consegue sair como inocente. Ela era interpretada por Miranda Cosgrove, e ela se tornou um dos destaques da série, por sua inteligência afiada, seu sarcasmo e frases que viraram marca registrada. E não podemos esquecer que depois de Drake e Josh, Miranda explodiu em iCarly, também criada por Dan Schneider. Essa mistura de personalidades acabava criando aquele caos perfeito. Drake e Josh viviam entre o amor e o ódio, brigavam, se zoavam, mas no fundo os dois eram irmãos de verdade. No primeiro episódio, nós somos apresentados ao mundo dos protagonistas, e logo de cara nós vemos que Drake e Josh estudam na mesma escola, mas vivem em planetas diferentes. Drake vê que sua mãe está namorando o pai de Josh e eles anunciam o casamento, e a partir daí tudo muda. Os dois vão morar juntos e de quebra lidar com a nova irmã. Esse episódio já é um ótimo cartão de visita, porque ele estabelece a dinâmica dos personagens, apresenta os principais conflitos, como a dificuldade de convivência que eles têm, e já entrega pra gente alguns momentos engraçados. Não tá afim de jogar basquete? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu posso explicar! Ai, meu Deus! Eu posso explicar! Mãe! O Josh tá fantasiado! Eu posso explicar! Então, com um episódio simples, divertido e cheio de potencial, Drake e Josh já conquistou o público logo de cara. A série também possui várias cenas e episódios marcantes que muita gente lembra até hoje. Firme? Ah, parafusos de 5 polegadas. Beleza. Drake, Que foi? cadê a porta?
Vai ser aí, ué. Não tá vendo o desenho da porta? A única coisa que vocês devem checar é o porta-copo na poltrona 34C. Ele tá meio bambo. Afinal, com tanta aflição, fome e doença nesse mundo, realmente não há nada mais útil a fazer do que garantir que cada bendito porta-copo esteja totalmente firme! Mas tudo que é bom, uma hora chega no fim, e com Drake e Josh também não foi diferente. Depois de 4 temporadas, 57 episódios e milhões de fãs espalhados pelo mundo, a série chegou no seu último episódio em 2007. A série tem um último episódio oficial, mas também tem um episódio especial que é considerado por muitos e até mesmo pelo criador da série como o verdadeiro final emocional da série. O último episódio cronológico da série é chamado de Helicopter, exibido em 16 de setembro de 2007. Apesar desse ser o último episódio oficial, ele não oferece um desfecho emocional para os personagens, e por isso muitos fãs consideram um outro episódio como o verdadeiro encerramento. É o episódio Camarão Realmente Grande. Ele foi exibido antes do episódio Helicopter, mas é amplamente considerado com os fãs e até mesmo pelo criador da série, Dan Schneider, como o episódio que realmente conclui a série. E por vários motivos. Nesse especial, Josh consegue um emprego em uma gravadora e acaba sabotando sem querer a música de Drake ao entregar uma versão remixada para os executivos. E isso acaba gerando um conflito entre os dois, até que, como sempre, a amizade e o espírito dos irmãos fala mais alto. A música em questão é Far Away, tema da abertura da série, e ela é finalmente tocada ao vivo por Drake em show, com Josh ao lado como seu maior apoiador. Essa é uma cena emocionante e simbólica, como se os dois estivessem reconhecendo todo o tempo que eles passaram juntos. Mas o curioso é que, diferente de muitas produções canceladas, Drake e Josh não teve queda de audiência, nem a crise nos bastidores que a mídia soubesse na época do encerramento. Mas já já nós vamos falar sobre isso. Segundo algumas entrevistas, Dan Schneider e os atores preferiram terminar a série no auge, antes que ela se tornasse repetitiva. Depois da série, Drake e Josh seguiram caminhos diferentes. Josh focou na comédia, depois nas redes sociais e algumas produções independentes. Já Drake tentou seguir a carreira na música, mas ele acabou se envolvendo em algumas polêmicas que acabaram prejudicando a sua carreira. E é disso que nós vamos falar agora. Apesar do clima leve e engraçado por trás das câmeras, depois da série houve tensão, mágoas e até mesmo escândalos que vieram à tona anos depois. Durante muitos anos o público acreditava que Drake Bell e Josh Peck eram amigos inseparáveis na vida real, assim como seus personagens. Mas a verdade é que fora das telas a relação entre eles foi ficando cada vez mais distante. O estopim aconteceu em 2017, quando Josh Peck se casou e Drake simplesmente não foi convidado para o casamento. Drake, visivelmente magoado, postou algumas indiretas no Twitter, dizendo que os verdadeiros amigos não são esquecidos. A postagem viralizou e os fãs começaram a especular que a amizade entre os dois tinha acabado. Um tempo depois, Josh explicou que os dois estavam afastados há anos e que as pessoas confundiam a amizade da TV com a vida real. E os dois só foram se reconciliar publicamente algum tempo depois em um evento. Ainda assim, o clima entre os dois nunca mais voltou a ser o mesmo. Um outro ponto delicado envolve o próprio Drake Bell. Em 2021, ele foi acusado e se declarou culpado em um caso envolvendo mensagens impróprias com uma menor de idade. O caso chocou os fãs da série e manchou a imagem do ator, que foi condenado a 2 anos de liberdade condicional. Ele até tentou continuar sua carreira, inclusive no México, onde manteve boa parte da sua base de fãs. Mas esse escândalo afastou muito dos antigos seguidores e prejudicou qualquer chance de uma volta oficial da série. Drake e Josh pode até ter terminado lá em 2007, mas a série nunca deixou de viver no coração dos fãs. Na verdade, com o passar dos anos, a série se tornou um dos maiores fenômenos da Nickelodeon e um verdadeiro ícone da cultura pop nos anos 2000. Nos Estados Unidos, Drake e Josh foi um sucesso imediato, com uma audiência média de mais de 3 milhões de espectadores por episódio, número impressionante para uma série infanto-juvenil na TV a cabo. A série foi exibida em mais de 70 países, incluindo Canadá, Reino Unido, Austrália, México, Itália, Alemanha e, claro, aqui no Brasil. Então, em todos os lugares, a química entre os personagens conquistou o público, independente da cultura local. No Brasil, Drake e Josh se tornou uma verdadeira febre quando começou a ser exibida na Nickelodeon Brasil e mais tarde na TV aberta pela Rede Globo, dentro da programação da TV Globinho. Inclusive, a gente fez um vídeo da história da TV Globinho, então você pode ir lá conferir quando acabar esse vídeo. A série também é frequentemente citada em lista de melhores séries adolescentes de todos os tempos, ao lado de alguns clássicos como iCarly, Kenan e Kel, que nós também já temos um vídeo completo aqui no canal, quando terminar esse você pode ir lá assistir,
e a série Malcolm. E vocês já assistiram Malcolm? Eu conheço pouca gente que já assistiu essa série, deixa aí nos comentários. Então, mais do que uma série de comédia, Drake e Josh virou o símbolo de uma época. Uma era pré-redes sociais, em que sentar no sofá e rir com a família era parte do dia a dia. E é por isso que mesmo depois de tanto tempo, ela continua sendo assistida, lembrada e até hoje amada. Drake e Josh era uma comédia simples que deu muito certo, assim como Kenan e Kel e muitas outras comédias daquela época. E é muito difícil encontrar séries como essas hoje, então já vai deixando aí sugestões de séries boas pra gente assistir. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima!